internauta, telespectador da TV Márcia, TV a cabo, canal 20, direto de Campina Grande, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de terça-feira, hoje 3 de junho. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Administrador Pessoal. Parabenizamos a todos os administradores que estão à frente de empresas, dirigindo, administrando. Parabéns pela passagem do seu dia. Dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, estará abordando um tema muito importante. Política é coisa séria e nós lamentamos profundamente porque em nosso país política não se leva a sério. Pelo contrário, a corrupção e tantas decepções que nós temos nesses últimos dias visto, contemplado através da mídia de muitos dos nossos representantes, senadores, deputados, que estão ali para defender os direitos do cidadão. Muitos deles estão trazendo uma grande decepção. Portanto, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará abordando esse tema. Política é coisa muito séria. Ouviremos também ainda o reverendo, presbítero Natan, trazendo a continuidade da palavra que nós recebemos ontem. Espero, portanto, que você continue ligado conosco. Divulgue o nosso programa. Opção para a Vida está há 34 anos no ar. E eu espero contar com as vossas orações e também com a sua contribuição. Como eu tenho falado aqui, não deixe esta chama se apagar. Se você orar, no mínimo, já estará nos ajudando bastante. Mas se você sentir no coração o desejo de cooperar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, abaixo do seu vídeo deixe o número da nossa conta corrente. Agência Banco do Brasil, 3331/6 conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer os que orarem e também os que contribuírem. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre o tema Política é coisa séria. Política é coisa séria. Todos nós, ou a maioria de nós, está tremendamente decepcionada com a classe política brasileira. A corrupção ganhou proporção endêmica e sistêmica. Parece-nos que todos os três poderes foram fermentados pelo levedo da corrupção. Por isso, algumas pessoas dizem, não, uma pessoa honesta não entra em política. Todo político é corrupto. Será que esta é a melhor postura que deveríamos ter? Política é coisa séria. Sim, claro que é. É a arte de bem governar. Se nós entendermos que pessoas íntegras não devem entrar na política, será ocupada então por aqueles que são maus, os corruptos, os avarentos, os que querem dinheiro apenas para si e não para servir ao povo. Já dizia Martin Luther King, o que mais me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós precisamos entender que homens de Deus podem fazer parte da vida política e influenciar o seu meio. Você tem a história de um José do Egito, que foi o governador daquele grande império e salvou o mundo de uma crise de fome. Você tem a história de um Daniel, que influencia a política da Babilônia e também do Império Medo-Persa. Você tem a história de um governador, Neemias, que restaura Jerusalém do caos. Nós precisamos de pessoas que têm a vocação política, que têm um preparo, que têm uma vida irrepreensível entrando na carreira política, para que eles possam influenciar o seu meio, não se corromperem e trabalharem não para se locupletarem, mas para servirem ao povo. O político é um servo de Deus e um diácono do povo. É aquele que foi eleito pelo povo para servir o povo e não para se servir
do povo. Provérbios capítulo 31 diz que o seu valor excede o dos rubis, destacando o seu lugar de honra, destacando a riqueza de quem é a mulher. É interessante, meus queridos irmãos, nós notarmos de que não se trata, sob hipótese nenhuma, de que a mulher, nesse texto de Efésios, ela será alguém apagada, passiva e sem valor. De forma nenhuma. A mulher vai ser destacada aqui em Provérbios como alguém que tem força, coragem e excelência. A mulher, ela é destacada, não somente aqui, mas, por exemplo, quando nós abrimos lá num texto que também é muito conhecido por nós, que é o livro de Ruth, capítulo 3 e verso 10, observe a maneira como Boaz se refere àquela jovem. Boaz olha para aquela jovem e diz: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Observe de que o texto de Ruth destaca uma coisa muito semelhante que o livro de Provérbios vai destacar. Uma mulher que possui caráter, honra, valor, dignidade, virtuosismo. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que está mais relacionada com a aparência, com o ter, com títulos, mas geralmente não se preocupam com o ser. Existe uma escritora cristã, irmã nossa, que certa vez ela escreveu assim: a mulher piedosa não busca aplausos do mundo, mas a aprovação de Deus no serviço abnegado que presta à sua família. Quem disse isso foi Elizabeth Elliot. O que é que ela estava querendo dizer com isso? Ela estava querendo dizer com isso que por mais que o mundo diga que, na verdade, mulher não necessariamente existe para princípios de família, para desenvolver as suas atividades em casa, não necessariamente, não, mas mulher, ela pode ser aquilo que ela quiser, ela pode ser aquilo que der na telha. Não é isto que a Bíblia afirma que é dignidade. De fato, nem todas as mulheres se casarão. De fato, nem todas as mulheres constituirão família. Mas uma coisa é inegável, queridos irmãos, uma coisa é inequívoca. Quando você observa homens e mulheres, até no senso comum aqui, no cotidiano, na igreja, observem o comportamento de homens e mulheres. Quem mais é dado ao serviço abnegado, quem mais é dado àquele serviço que às vezes ninguém havia se tocado em se prestar a fazer de maneira voluntária, geralmente quem toma essas primeiras atitudes, essas primeiras medidas, são as mulheres. Porque é meio como se Deus tivesse incrustado no ser da mulher, no caráter da mulher, esta desenvoltura para servir, esta desenvoltura para prestar o auxílio. De fato, queridos irmãos, nós precisamos entender que não necessariamente os serviços que as mulheres desenvolvem, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho fora do lar e da igreja, muitas vezes essas mulheres não recebem aplausos. Muitas vezes, sequer essas mulheres recebem exclamações de honra e dignidade, a semelhança do que Adão exclamou, a semelhança do que Boaz exclamou, a semelhança do que o próprio texto de Provérbios exclama acerca da mulher e do seu trabalho. Mas uma coisa é certa, irmãs, se existe um desafio nesta sociedade, que é desenvolver uma vida, desenvolver uma conduta, mesmo sem haver aplausos, isto por si já é um desafio. Mas é preciso dizer a cada uma das irmãs, precisamos antes dos aplausos, buscar a aprovação de Deus.
buscar desenvolver o ministério que cada um de nós temos para esta vida, inclusive as irmãs, inclusive as mulheres. Eu sei muito bem que muitas vezes falta às esposas, às mães, às filhas, às irmãs na igreja, as palavras de incentivo e as palavras de apoio. Mas é preciso que eu lembre a cada um dos nossos corações esta manhã: vivemos em primeiro lugar para glorificar a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de trazer nessa reflexão é que o texto vai nos mostrar o quanto a mulher que é elogiada, segundo a palavra de Deus, ela demonstra em sua atitude uma competência para a administração da vida familiar, como também diligência no desempenho dos seus papéis. E os irmãos encontrarão isso entre os versos 13 a 19. Nós já lemos o texto e, resumidamente, você vai observar que esta mulher, ela cuida da sua casa, mas cuida com a letra C maiúscula. A mulher que é elogiada, segundo as Sagradas Escrituras, é uma mulher que se dedica à vida da sua família. E isso, por si só, também já é um desafio. Porque os ditames desta cultura imersa no ateísmo, no secularismo, nas desgraças e mazelas que o feminismo trouxe, não somente à igreja como à sociedade, dizendo praticamente que o lugar da mulher pode ser qualquer um que ela queira, tornando, portanto, o centro da vida da mulher, não a vontade de Deus, mas a vontade dela mesma, trouxe consigo uma espécie de caricatura de mulher, que não é aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. De novo, em nenhum momento na Bíblia, você vai ouvir palavra de Deus, Deus dizendo: eu não quero que as mulheres vivam, eu não quero que as mulheres não trabalhem, não tenham sua renda, não tenham a sua vida fora de casa, trabalhando, na igreja. A Bíblia não diz isso. É bem verdade que as culturas humanas, até determinado ponto, praticamente, colocaram a mulher muitas vezes, não em submissão, mas subjugadas, destratadas, desconsideradas. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Você vai perceber que esta mulher, entre os versos 13 até o verso 19, ela produz, ela trabalha, ela cuida de casa, cuida dos maridos, tem seus próprios negócios, tem suas servas. Portanto, é alguém esforçada, diligente, não dada à preguiça. Nós vivenciamos um contexto que, quando a mulher diz, por exemplo, principalmente em círculos acadêmicos ou em meio às elites, quando a mulher, por exemplo, ela diz que ela gosta de ser dona de casa, que ela gosta de ser mãe, que ela espera ter muitos netos. Inclusive eu trabalho com mulheres que pensam contrário a isso, e dizem assim: isso é uma besteira, isso é coisa do patriarcalismo. Esse negócio de Bíblia discrimina a mulher, porque a mulher ela não é importante na Bíblia. Nós flagramos no texto bíblico que isso é uma mentira, isso é uma falsidade. A grande questão é que esta cultura está tentando confundir aquilo que homens e mulheres devem ser diante do plano divino para a humanidade. Nunca foi dito por Deus que a mulher não pode trabalhar. Nunca foi dito. Agora é dito por Deus que uma mulher cristã, uma mulher virtuosa, ela pode trabalhar, mas ela deve atentar para a sua casa, para seus filhos, para seu marido, para a estabilidade de casa. Queridos irmãos, é dito aqui que a mulher busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos.
trabalha de boa vontade. Muitas vezes, o que este mundo está tentando semear entre nós é a disputa de homens contra mulheres, de mulheres contra homens. De novo, confundindo o papel para o qual Deus criou a mulher. Deus não criou a mulher para disputar com o homem. Deus não criou a mulher para que o homem a trate como tirano. Não é isso que a Bíblia revela. Deus criou a mulher para ser companheira, aliada, auxiliadora, alguém que ajuda, alguém que serve, e não alguém que compete. A mulher aqui, irmãos, ela é descrita de maneira ativa, é uma empreendedora, é uma trabalhadora. Atente, ela gere negócios, ela gere. Por quê? Porque ela é tão igualmente inteligente e capaz que os homens. Isso é óbvio, é óbvio. Observe, há um texto bem interessante que nós encontramos em Tito, capítulo 2, 4 a 5. Olha que texto interessante. Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. É preciso a gente traçar aqui o que de fato a Escritura afirma que é submissão, e não o que nas universidades estão dizendo que é submissão. E não o que, muitas vezes, até cristãos, secularmente, milenarmente, acreditam que é submissão. Mas, presbítero Natão, o que é então submissão, segundo as Sagradas Escrituras? Não é outra coisa senão o reconhecimento de que ela é a auxiliadora do líder do lar, que é o marido. Submissão é a mulher entender de que o líder da casa é o marido, e ela, como esposa, ela deve ajudá-lo, apoiá-lo e servi-lo. Mas observe que muitas vezes tentam desvirtuar, e eu vou para os dois lados. Primeiro, o lado descrente, que é o lado que afirma que esse tipo de comportamento endossa agressão, humilhação, degradação, degeneração, preconceito e a palavra do momento, misoginia. Está errado, irmãos. A Bíblia não endossa nada disso. Qual é o versículo bíblico que está dizendo lá? Qual é o versículo bíblico que está dizendo lá que o marido tem que ser submisso à sua esposa? Nenhum. Deus estabeleceu a liderança do lar naturalmente ao homem. E eu preciso dizer uma coisa aqui: não se trata de importância, viu, irmãs? Os homens são mais importantes. Os homens não são mais importantes do que as irmãs. Irmãos, atentemos para isso. Nós homens, nós não somos mais importantes do que a mulher. Porque tanto homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Para Deus, o homem é igualmente importante do que a mulher. A distinção está nos papéis, nas ações, no trabalho em casa, e não mais do que isso. Então, ser submissa, sob hipótese nenhuma, representa desonra, mas uma honra. Em segundo lugar, eu preciso considerar aquilo que muitos que se dizem cristãos entendem por submissão, que é olhar para a mulher como um ser inferior, com desprezo, tornando muitas vezes essa mulher escrava, tornando essa mulher muitas vezes subjugada e não submissa. Preste atenção nisso. O texto bíblico afirma que a mulher deve ser submissa a seu marido, está lá em Efésios capítulo 5, como a igreja em relação a quem? A Cristo.
Mas deixa eu lembrar uma coisa a nós homens. As mulheres não escutam o que eu vou dizer, não. A maior parte de nós estamos pecando há séculos. E eu vou dizer por quê. Corra o texto de Efésios capítulo 5. Esse texto é muito profundo, irmãos. Esse texto diz: e o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que significa? Homens, irmãos, em nome de Jesus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecer que nós não estamos desenvolvendo o amor sacrificial que Cristo manifestou para com a sua igreja. Significa dizer que o homem deve amar tanto a sua esposa, que se necessário for, ele morre por ela. O que é que nós estamos vendo? Os homens cada vez mais irresponsáveis, ausentes do lar, nutrem por suas esposas mais desafetos do que afetos, tratam a sua esposa com desvalor e com indignidade, e depois esses irmãos, que muitas vezes até estão ceando, agredindo suas esposas em casa, quando não, porque tem gente que pensa assim, que a agressão, pastor, é só dar uns tabefes, é só espancar. Meu irmão, você agride sua mulher com cada palavra ríspida de desamor que você profere diante dela. Porque não só existe violência física, não. Existe violência psicológica, existe violência simbólica. E muitas vezes nós homens estamos perpetrando o pecado dentro de casa e de maneira descarada, usando o texto de submissão da mulher, que não se aplica a isso. Ser homem significa liderar a casa na adoração a Deus. E você não vai adorar a Deus, meus irmãos, homens assim como eu. Nós não adoramos a Deus tratando as nossas esposas como coisas, como animais. Sabe como é que nós adoramos a Deus? Protegendo a nossa esposa e dando o exemplo de um homem valoroso na defesa da sua esposa e dos seus filhos. É assim que os maridos vivenciam a sua liderança. Logo, a liderança do marido, ela é conquistada. E não é conquistada no sentido de briga, de guerra. É conquistada com o exemplo. É conquistada com a honra que lhe é proveniente do papel. Então, ser submissa ao marido não é alguém que está debaixo da tirania de um homem. Ser submissa ao marido é uma mulher que busca auxiliar o seu marido, que busca trabalhar em casa de tal maneira que eles consigam vivenciar uma vida familiar que transpareça a vontade de Deus e a adoração a partir do lar. É interessante que outra mulher, Dorothy Patterson, ela disse certa vez assim: o lar não é uma prisão para a mulher cristã, mas uma plataforma de influência, serviço e ministério. É isso que as mulheres precisam entender, de que a sua casa não é uma prisão. E é isso que muitas vezes essa cultura aí fora quer tentar fazer com que as mulheres pensem, que ao casar elas vão perder a liberdade, que ao casar elas vão se tornar prisioneiras. E é isso que muitas vezes homens que se dizem crentes fazem com suas esposas. Ao casar, tiram a sua liberdade. Ao casar, tiram a sua dignidade. Ao casar, tiram o direito da mulher de se sentir amada, protegida e valorizada. Não é isso que Deus espera para os nossos lares. Não é isso que Deus espera para a mulher. Veja, encontramos de fato um desafio na modernidade aqui. E o desafio é que essa modernidade tenta reduzir o papel da mulher no lar e acha que simplesmente dá uma profissão a ela e que ela seja uma boa profissional e que ela ganhe muito dinheiro e que venha a ser até famosa, isso vai trazer para ela o tudo na vida. E aí eu preciso perguntar aos irmãos, vamos fazer uma análise clara. Quantas mulheres de carreira, de dinheiro, ricas,
mas que muitas vezes tiram a própria vida, porque não encontram razão para viver. Porque muitas vezes essas mulheres só estão trabalhando e ganhando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro. Então, não necessariamente a busca por uma realização profissional, não necessariamente ganhar dinheiro quer dizer alguma coisa para a mulher, embora ela possa fazer como o texto bíblico diz, mas esse não deve ser o foco dela. O foco dela deve ser desenvolver o seu papel de mulher no lar, com inteligência, com delicadeza, com amor, com prontidão e com diligência. E isso traz sobre a vida da mulher a aprovação da parte de Deus. Eu acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo presbítero Natan. Amanhã você está convidado a continuar conosco para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes, que aliás é filho natural daqui da cidade de Campina Grande. Ele tem sido intérprete de belíssimas e inspiradas músicas e eu acredito que você vai ser bastante abençoado. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, ainda ouço em tuas ruas o som da multidão de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do Senhor.